Olha só, pessoal, então continuando o pós-positivismo, bora continuar vendo algumas características importantes do pensamento de Ronald Dworkin. Uma outra característica importante é a condição dos direitos fundamentais. Alguém já ouviu falar em direitos fundamentais? Alguém sabe o que são direitos fundamentais? Não? Gente, direitos fundamentais são aqueles direitos previstos na Constituição. A Constituição, segundo o próprio Kelsen, né, Dworkin não vai discordar disso, ninguém discorda muito disso. A Constituição, ela se localiza onde? Dentro do ordenamento jurídico. Qual é a hierarquia da Constituição dentro do ordenamento jurídico? Pode falar, Sandra. No topo. No topo. Ela rege todos. Isso, a Constituição rege todas as normas jurídicas, ela se encontra no topo. Bem, a Constituição ela traz alguns direitos, que são direitos que nós temos contra o Estado. Esses direitos que nós temos contra o Estado, que estão previstos na Constituição, são chamados direitos fundamentais. Bem, qual é o ponto aqui, gente? A pergunta é a seguinte: esses direitos são questões políticas ou questões jurídicas? Eles estão sujeitos às decisões políticas, ou seja, a sua proteção, são questões eminentemente políticas ou são questões que dizem respeito ao direito, que dizem respeito ao judiciário, portanto? O que vocês acham? Deixa eu só fechar aqui, que eu usei para falar com vocês. E aí, gente? O que vocês me dizem? Exemplos de direitos fundamentais, para vocês terem ideia. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito ao devido processo legal. Esses direitos, eles são questões principalmente políticas ou jurídicas. Olha só, por muito tempo, eles foram vistos como questões políticas, ou seja, eles foram vistos como assuntos que diziam respeito a como a gente organizava a sociedade e por aí vai. Dworkin propõe que eles sejam vistos como trunfos políticos. Como assim, trunfos políticos? Direitos fundamentais para Dworkin são garantias que nós temos, que nós usamos contra o judiciário, contra as políticas do Estado, e nós temos uma vantagem em relação a elas. É como se fosse uma carta em um jogo que me dá uma vantagem sobre os meus oponentes. Ou seja, quando eu tenho um direito político, eu tenho um direito que bloqueia, ou que impede, ou que me dá uma vantagem sobre outras pretensões ou outros interesses que existam dentro de uma sociedade. Então, por mais que sejam interesses até às vezes legítimos, até interesses válidos, esses interesses eles caem por terra quando eu tenho uma discussão sobre um direito fundamental. Professor, um exemplo. Tem pelo menos 2 ou 3 grandes exemplos na jurisprudência norte-americana. Lembrando que Dworkin é norte-americano e está escrevendo sobre o judiciário norte-americano. Inclusive, né, que fica uma observação, óbvio. Para muitos autores, a teoria de Dworkin ela não deveria ser usada por outros países, principalmente latino-americanos, como ela vem sendo utilizada.
Por que não? Porque o foco de Dworkin é os Estados Unidos. Ele escreve, ele pensa, ele analisa a jurisprudência norte-americana. Então, primeiro grande caso, gente, queima da bandeira. Você pode queimar a bandeira nacional? O que é que vocês acham, gente? A gente pode queimar a bandeira nacional? Quando a gente era criança, a gente aprendia uma musiquinha que dizia que o quartel pegou fogo. E qual é o ápice da música? Você tem que fazer o quê? Você tem que salvar a bandeira nacional. Lembra dessa música? Todo mundo já passou, todo mundo foi criança, gente, por favor. Em algum momento se cantou essa música. Gente, é crime no Brasil queimar a bandeira nacional. Por quê? Porque é um ato que atenta contra um símbolo nacional. Lá nos Estados Unidos, também. Mas lá não chega a ser crime, mas era um ato que atentava contra um sentimento nacional. Aí vem a pergunta, pode queimar a bandeira nacional ou não pode? Bem, a sociedade americana, uma sociedade baseada muito naquela ideia de patriotismo, assim como por muito tempo o Brasil, se não pode, isso é um absurdo, você está ofendendo o símbolo nacional. Só que aí chega lá eu, quero queimar a bandeira nacional, eu uso um trunfo político, uso uma carta chamada Direito Fundamental à Liberdade de Expressão. E quando eu uso essa carta, esses outros interesses, eles caem por terra. Ou seja, eu tenho uma vantagem sobre eles. Por que eu tenho uma vantagem? Porque eu tenho direito de praticar essa conduta, mesmo que ela seja uma conduta politicamente, ou seja, socialmente rejeitada. Porque eu tenho um amparo, que é o amparo dessas cartas. Claro até aqui? Ou não? Vou usar um segundo exemplo, gente. Exemplo da oração nas escolas. Por muito tempo, se faziam orações nas escolas norte-americanas, escolas públicas. Fizeram sem nenhum problema. Até que o menino disse assim, olha, eu não quero fazer essa oração. Não quero. Por que eu não quero? Porque eu tenho direito à liberdade religiosa e o Estado não pode impor isso sobre mim. E não pode me impor a fazer uma oração, ainda que toda a população da minha cidade, assim, ainda que todo mundo siga a religião, todo mundo seja cristão, eu não posso ser obrigado a fazer uma oração. E aí, que foi que o judiciário disse, tá certo, ele não pode ser obrigado mesmo, porque a Constituição, ela proíbe que se obrigue, ou que o Estado obrigue alguém a manifestar qualquer que seja a crença religiosa. Mas percebam de novo, isso atenta contra um sentimento que é um sentimento geral da população. Atenta contra a percepção majoritária da população. E por que pode, mesmo assim, um indivíduo se opor a esse sentimento majoritário? Porque ele tem direitos que funcionam como trunfos políticos. Perfeito. Então, os trunfos políticos são essa prerrogativa que eu tenho, que eu posso usar contra até a maioria, quando for o caso. Além disso, gente, tem um outro conceito, que é um conceito também importante em Dworkin, que é o conceito de casos fáceis e casos difíceis. Olha só, todo caso tem uma estrutura. Você tem uma dimensão jurídica, uma dimensão fática e você tem uma conclusão, que vai ser a conjugação daquela dimensão jurídica com a conjugação de uma dimensão fática. Gente, exemplo, dimensão jurídica.
O artigo 121 do Código Penal prevê que homicídio é crime. Tá? Dimensão fática. Sandra, vou fazer mais simples, foi acusada de matar um gato. Qual é a conclusão que eu tiro? É verdade ou é mentira? Quer dizer, assim, foi a verdade ou mentira no sentido assim, deixa eu colocar em outros termos. É aplicável ou não é aplicável o Código Penal para ela? Não. Por que não? Porque... Ah, tá, ela matou um gato. Não, mas eu matar um gato não é crime. Não é crime de homicídio. Homicídio é matar um ser humano. Isso. Então, homicídio é matar um ser humano. Se eu matei um gato, então não é homicídio. Então, a conclusão vai ser: a norma se aplica ou não se aplica. Ok? Mas bora lá. Eu não vou fazer homicídio, porque homicídio é muito forte. Deixa eu pensar em outro crime. 171. Sabe o que é 171? Vocês sabem o que é 171 do Código Penal? Ninguém sabe. É estelionato. Estelionato é crime. Gente, Sandra foi acusada de quê? Vou colocar assim de mais simples, tá? De enganar e obter vantagem de um idoso. A Sandra foi lá e criou, sei lá, uma proposta falsa, levou para um idoso de 80 anos, o idoso aceitou e a Sandra ganhou dinheiro nas costas do idoso. Tá bom? Ok, gente. Aí eu vou ter que saber se a Sandra vai ser condenada ou não por esse caso. Ok? Gente, tem duas situações. Em uma situação, primeira, ocorre um desacordo empírico ou fático. O que é um desacordo empírico ou fático? Quando a dúvida necessária, a dúvida que deve ser resolvida para sanar, a dúvida que deve ser resolvida para ser solucionado o caso, é se os fatos efetivamente ocorreram e de que forma ocorreram ou não. Então, olha só, gente. Nesse caso aqui, qual é? A Sandra vai ser processada, então, por estelionato e tal. O que é que a defesa dela vai querer dizer? Que estelionato, que estelionato não é crime, ou 2, que a Sandra não praticou essa conduta. O que a defesa dela vai tentar argumentar? Ou seja, a defesa dela vai argumentar que não existe esse crime ou que o fato não foi esse. A ou B? B. B. Perfeito. É isso mesmo. Uma boa defesa vai dizer assim, não, Sandra não fez isso, gente. Sandra jamais faria um negócio desse. Estelionato é crime, a gente reconhece, mas a Sandra não fez isso. E aí a gente vai ter o quê? Que discutir se a Sandra fez ou não fez isso. Essa vai ser a discussão. Sandra fez isso? Ela fez. Não, Sandra não fez isso. Esse é um desacordo empírico ou fático, ou seja, a dúvida é: e aí, o que foi que aconteceu de verdade? Então, bora pegar um outro exemplo para ficar mais próximo. Heitor, porque eu não lembro do Matheus.
Não lembro de ti, Matheus, da aula. Claro, não tô dizendo que realmente não lembro. Eu lembro do Heitor, mas eu lembro. Então, vou usar o Heitor como exemplo. Heitor está sendo acusado de ter feito um filho por aí e ele não quer reconhecer. O que é que vão... Qual é a ação que vai ser ajuizada contra o Heitor, gente? Hein? Heitor está sendo acusado de ter feito um filho por aí e não quer reconhecer. Qual é a ação que entra na justiça para esse caso? Pode falar, Sandra. Ele vai fazer um DNA. Isso, um exame de DNA. Que a gente chama de, o termo técnico para o exame de DNA, Sandra, exame não, é ação de investigação de paternidade, tá bom? Vão entrar com uma ação de investigação de paternidade contra o Heitor, para o Heitor, então, fazer o exame de DNA, ok? Como é que eu resolvo esse caso? Quer dizer, olha só, a minha dúvida no caso do Heitor e aqui vamos mudar a norma é, quem ou assim, a paternidade deve ser reconhecida, que é uma norma, tá bom? Os filhos têm o direito a saber a identidade dos pais. E aí tem a parte fática. O Heitor está sendo acusado de ser o pai do menino Enzo, tá bom? O que eu quero resolver nesse caso? Se os filhos têm direito a reconhecimento do pai ou se o Heitor é o pai do Enzo. A ou B? Eu quero saber sobre a dimensão jurídica ou sobre a dimensão fática. Qual dos dois é o que mais me interessa para resolver esse caso do Heitor? B. B, eu quero saber se o Heitor é o pai do Enzo. Gente, como é que eu faço para resolver isso? A Sandra já disse, faz exame de DNA. Resolvi. Então, gente, quando o desacordo é um desacordo empírico, o caso é um caso fácil ou é um caso difícil? Ou seja, é muito complexo conseguir a resposta ou é mais simples a resposta? Para Dworkin, quando o desacordo é fático, trata-se de um caso fácil. Ou seja, sendo encontradas, sendo localizadas, sendo produzidos, melhor dizendo, as provas corretas, o caso será facilmente resolvido. Então, por exemplo, consigo fazer exame de DNA no Heitor, resolvi o caso. Uma pessoa sendo acusada de assassinato, eu encontrei uma filmagem que mostra ela dando tiro na vítima, resolvi o caso. E por aí vai, por aí vai. Se eu conseguir as provas certas, eu resolvo o caso. E quando é um caso difícil, professor, então? É quando existe um desacordo, que a gente vai chamar de jurídico ou teórico. O que é um desacordo jurídico teórico? É quando os fatos estão provados, no entanto, há uma dúvida sobre qual o direito deve ser aplicado para resolver o caso. Ou seja, a dúvida não é tanto sobre o que aconteceu. A dúvida é sobre quem está protegido juridicamente nesse caso. Então, olha só, vou pegar um exemplo. Todo mundo já ouviu falar aqui no caso Rafinha Bastos e Maria do Rosário, né? Ou nunca ouviram? Esse caso é novo para vocês. Já ouviram, né? Todo mundo já ouviu falar desse caso, gente. Não é possível. Olha só,
Maria do Rosário e... Quem foi que eu falei? Danilo Gentili, né? Eu falei quem antes? Até esqueci agora. Mas não foi Danilo Gentili. Ou foi ele que eu falei? Eu não sei. Rafinha Bastos. Não, não foi Rafinha Bastos, não. Foi Danilo Gentili. Danilo Gentili. Caso Danilo Gentili versus Maria do Rosário. Gente, Danilo Gentili teve altas discussões com a Maria do Rosário. E aí, enfim, ofendeu ela e tal. E ela processou ele. Tá bom. Aí vem a pergunta. Gente, foi processado pela Maria do Rosário. Ele disse assim, não, eu nunca ofendi ela. Jamais fiz essas piadas de mau gosto com ela. Ele disse isso? Não. O que foi que ele disse? Ele disse, eu fiz mesmo. Contei as piadas, tirei graça. Só que eu sou protegido pela liberdade de expressão. E aí, gente? Esse é um caso fácil ou esse é um caso difícil? Esse é um caso difícil. Por que é um caso difícil? Porque nesse caso, volta aqui para a estrutura. A minha dúvida não é quais são os fatos do caso. Ele reconheceu isso, eu fiz isso mesmo. Eu fiz isso mesmo. Então, os fatos são esses mesmo. O que ela disse é verdade. A gente discutiu, eu disse tudo isso mesmo. Só que qual é a discussão aqui? A discussão é sobre quem está e quem não está protegido juridicamente. A quem deve ser reconhecido o direito? Qual dos dois merece esse amparo jurídico? Essa é a dúvida. Efetivamente, efetivamente é a controvérsia existente. Claro até aqui? Sim? Professor? Não? Pode falar, Sandra. É tipo assim, tá, a Constituição garante o direito à liberdade de expressão, mas não tem nada que proíba, tipo assim, tá, tu pode expressar, mas tu pode ofender as pessoas, tu pode usar esse direito para denegrir as outras pessoas? Olha só, aí eu volto aqui para cima. Esse é um bom ponto. Lembra que ele falou aqui no início para Dworkin, esses direitos são trunfos políticos. Ou seja, eles são garantias que eu tenho quando ninguém vai me apoiar. Então, a função desses direitos para Dworkin é exatamente essa: é que você seja juridicamente protegido quando a sociedade vê aquilo como algo ruim, quando a sociedade não quer aquilo. Um outro exemplo mais conhecido lá na jurisprudência norte-americana é o exemplo da pornografia. A sociedade americana ela sempre foi uma sociedade muito conservadora. E aí, há décadas atrás, havia um movimento nos Estados Unidos para proibir completamente a pornografia. E aí, qual era a alegação que os donos da indústria pornográfica usavam? Liberdade de expressão. Eles diziam, não, olha, a nossa liberdade de expressão ela é um trunfo contra a sociedade americana. Mesmo que a sociedade considere isso repugnante, nós temos o direito de apresentar essas sei lá, fotografias, que seja. A elaborar e a manifestar isso, porque essa é a nossa expressão. Então, a resposta é, pode ser que isso sofra uma limitação? Pode ser. Não estou dizendo que isso resolveu o caso, estou dizendo o seguinte, que ele está protegido juridicamente. Ela também. Por isso que esse é um caso difícil, porque os dois lados estão juridicamente protegidos. E aí a minha discussão é, qual dos dois lados vai pesar mais? Qual dos dois direitos vai pesar mais? Então, nesse caso, esse desacordo gera um chamado, de novo, caso difícil. Vocês vão ouvir a expressão em inglês, um hard case. O que é um hard case? Um caso difícil. Quando os fatos estão provados, mas há
uma dúvida ou há uma controvérsia sobre qual o direito deve ser protegido. Ok, até aqui? Sim? Olha, eu quero que a gente vai fazer uma pausa de 5 minutinhos. Não, nem vou dar tarefa para vocês. 5 minutinhos vocês beberem uma água, a gente volta, tá? 9h17 eu mando o link da segunda parte da aula, da parte final da aula para Sandra. Tá bom? Não sumam, não sumam. Alguma dúvida até aí? Tá ok. Não? Tá bom. Então. Até daqui a pouco, gente.